Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou o professor Jean Nobre e juntos nós iremos acompanhar um novo conteúdo nessa nossa aula de hoje. Acompanha comigo. Aula de número 61, o objeto de conhecimento é o logaritmo. O detalhamento, a aplicação dos logaritmos em questões, ok? Então vamos ver como que a gente consegue aplicar esses conceitos de logaritmos em questões? Vamos lá. Muito bem, pessoal. Então, hoje nós iremos falar sobre os logaritmos, né? Como em tudo na matemática, a gente fica se perguntando em que a gente irá utilizar aquele determinado assunto. No caso específico dos logaritmos, tá? Existem algumas aplicações práticas em diversas áreas do conhecimento. Por exemplo, você sabia que a escala Richter, que é aquela escala que mede a intensidade dos terremotos, ela usa os cálculos de logaritmos para chegar naquele valor, né? Então existe ali uma escala, eu não lembro exatamente até se vai até 10, eu não tenho essa informação agora, mas existe ali uma escala, né? E a gente sabe que quando o terremoto atinge ali 6 ou 7 graus nessa escala, é considerado uma intensidade muito alta desse terremoto, né? E, portanto, o grau de destruição geralmente é bem grande. Então, essa escala, a escala Richter, em homenagem ao seu descobridor, né, ou quem estudou ali, ela utiliza como base os cálculos de logaritmo, tá? Para se chegar naquele valor ali, tá bom? Então, é só um pequeno contexto de que tudo que nós estudamos na matemática, existe uma aplicação prática no nosso dia a dia, tá bom? Bom, então a gente vai realizar alguns cálculos aqui de logaritmo, tá bom? Vamos começar com cálculos básicos, para você saber como que a gente encontra aquele valor de logaritmo, tá bom? E aí a gente vai progredindo à medida que a gente for falando sobre o conteúdo. Bacana? Então vamos lá. Muito bem, então vamos começar aqui com a definição de logaritmo, tá? O que é o logaritmo? Então, pela definição temos o logaritmo, a gente lê da seguinte forma. Esse log aqui é a abreviação de logaritmo, tá? Então, a gente lê log de B na base A, tá bom? Log de B na base A. Aí a gente, em seguida, né, nós teremos aqui o restante do desenvolvimento dessa definição, mas por enquanto eu quero que vocês se atenham somente a essa parte aqui, a essa leitura básica, tá? Log de B na base A, tá? Quais são, qual é o significado, né, de cada uma desses termos que nós temos aí nessa relação? Então veja, aplicação dos logaritmos. Isso significa que na aplicação dos logaritmos sempre teremos uma base elevada a um expoente. Daí a importância de sabermos trabalhar com as equações exponenciais. Então vocês viram que nós primeiro trabalhamos as equações exponenciais, né, para depois a gente chegar aqui no logaritmo, tá bom? Percebam que o nosso estudo ele é uma escada, né? Então a gente vai subindo ali os degraus até a gente chegar no topo. Se a gente tivesse começado a estudar os logaritmos antes das equações exponenciais, muito provavelmente vocês teriam dificuldades, tá? Porque a gente não tinha a base. Okay? Vamos conhecer agora as partes que compõem, né? Então, eu pedi para vocês se aterem somente a essa parte aqui, ó, log de B na base A. Então, vamos lá. Esse A é a base do logaritmo, tá? Vocês vão já entender daqui a pouco, quando a gente fizer alguns exemplos numéricos, vocês vão entender o porquê dessa base aí, tá? Então, vamos apenas admitir que A é a base, B é o logaritmando, tá? B é o logaritmando. E X, que é esse carinha aqui,
é o logaritmo em si, tá? Então, o nosso trabalho daqui para frente vai ser encontrar o logaritmo, ou seja, encontrar, nesse caso aqui, o valor de x, tá? Então, eu vou ter ali um logaritmo de 81 na base 3, por exemplo. Quanto vale um logaritmo de 81 na base 3? Qual é o valor desse logaritmo? Ok? Então, para a gente determinar esse valor, nós iremos igualar essa primeira parte aqui, ó, logaritmo de b na base a, nós iremos igualar x. Porque o nosso objetivo vai ser encontrar o logaritmo. E nesse caso, o logaritmo aqui, que a gente não conhece, né, é o x. Então, por isso a gente sempre vai precisar igualar essa equação a x, para a gente começar a dar os primeiros passos ali para resolver a nossa questão, tá bom? Vamos seguindo. Então vamos aqui a algumas aplicações, né? Muito bem. Então vamos começar com o básico aqui, tá? E aí, à medida que a gente for avançando, a gente vai colocando um grau de dificuldade um pouquinho a mais, tá? Mas não se preocupe, é fácil, vocês vão entender, não tem mistério nenhum. Essas questões foram tiradas desse autor aqui, tá? Gelson Iese, autor bastante conhecido aí na área da matemática, tá? Depois, se vocês quiserem pesquisar. Muito bem, então vamos começar aqui com a letra A. Logaritmo, log, né? De raiz de 2 na base 2, ok? Logaritmo de raiz quadrada de 2 na base 2. Lembra que eu falei para vocês que para a gente encontrar o logaritmo, vamos igualar a x. Porque no final, afinal de contas, o logaritmo é esse x aqui que nós não conhecemos, tá? Raiz quadrada de 2 é o logaritmando. E 2 é a base, tá? Então, o logaritmo em si é esse valor de x aqui que nós não sabemos. Tá bom? Bom, como é que a gente vai fazer, então, para encontrar esse valor de x? Você vai fazer o seguinte, ó, preste atenção. Você vai pegar esse 2 aqui, tá? E vai transformar ele na base de uma potência. Como assim, professor? Nós vamos ter isso aqui, ó. 2 elevado a x igual a raiz quadrada de 2. Perceberam? O 2, ele passou a ser a base, tá? E o x aqui, ele virou o expoente. Perceberam? É como se esse 2, ó, tivesse empurrado o x para cima. Vamos entender dessa forma, tá? Então, com isso, a gente consegue montar uma equação exponencial. Veja, o que era um logaritmo, né, passou a ser agora a forma que nós conhecemos de uma equação exponencial, tá bom? Então a gente sempre começa a resolução do logaritmo dessa forma. Pega a base do logaritmo, né, e eleva a esse x aí, tá bom? Vamos lá, vamos seguindo. Bom, agora nós temos uma equação exponencial. Lembram que para resolver uma equação exponencial, as bases precisam ser iguais? Nesse caso aí, as bases elas não são iguais. Então, o nosso objetivo agora vai ser transformar essas bases em bases iguais. Então, eu vou pegar aqui essa raiz quadrada de 2 e eu vou transformar numa potência. Olha só, vamos relembrar aqui o que nós já estudamos, tá? Nessa raiz quadrada aqui, você sabe que existe um 2 nesse índice, né? A gente não escreve, mas o 2 ele sempre está aí. E aqui no nosso radicando, né, nós temos um expoente. Que expoente é esse aqui? É o expoente 1, não é? A gente não escreve nenhum desses dois valores, mas nós precisamos saber que eles estão aí. Então, nesse caso, eu tenho o 1 e o 2. Como é que a gente vai montar aqui a nossa fração? Ó? O 1
que é o expoente, ele vai ficar na parte de cima da fração, e o 2, que é o índice da raiz, vai ficar na parte de baixo da fração. Tudo bem? Então tá aí, ó. 1 sobre 2. Vou te dar outro exemplo aqui. Raiz cúbica, sei lá, de 27. Vamos transformar isso numa potência? Então você repete o 27, tá? O índice aqui da raiz, ele vai ser a parte de baixo da fração, e o expoente do radicando, aqui no caso do 27, e esse expoente é 1, né? Ele vai ser a parte de cima da fração. Então aí está. Transformei uma radiciação numa potência. Tá bom? Bom, as bases agora são iguais, ó. 2 aqui, 2 aqui. O que eu vou fazer? Eu vou desconsiderar essas bases e vou trabalhar somente com os expoentes que sobraram aí. No caso, x igual a 1 sobre 2. Pronto. Encontrei o logaritmo daí da questão. Viram só? Viram só? Então, nós vamos pegar a base do logaritmo, né? Elevar a x, tá? E o logaritmando nós vamos igualar aqui. Beleza? Feito isso, agora nós temos uma equação exponencial. Para resolver uma equação exponencial, as bases precisam ser iguais. Se as bases não forem iguais, a gente precisa torná-las iguais. Foi o que nós fizemos aqui. Para eu tornar essa base igual a essa, né, eu transformei essa radiciação numa potência. Está aqui, ó. 2 elevado a 1 sobre 2. Agora sim as bases são iguais, ó. 2 aqui, 2 aqui. Desconsidero as bases e aí eu vou trabalhar somente com os expoentes. Ok? Beleza? Vamos para o próximo exemplo? Deixa eu apagar aqui para a gente liberar espaço. O nosso próximo exemplo aqui, ó, é o logaritmo de... Aí eu tenho, na base desse logaritmo aqui, eu já tenho uma radiciação, veja, logaritmo de 49, na base, raiz cúbica de 7. Como é que a gente vai resolver isso? Vamos lá. Então, log de 49, né? Vou até colocar de outra cor aqui para a gente separar. Log de 49 e a base é raiz cúbica de 7, né? Muito bem, muito bem. Raiz cúbica de 7. Beleza. Então, nós começamos sempre igualando isso aqui a x, tá? E aí a gente vai fazer aquele processo, ó. Vou pegar essa base aqui e vou escrever, ó, raiz cúbica de 7, tá? Aí isso aqui vai ser elevado a x. Então, elevado a x. Tudo bem? Deixa eu apagar aqui para não ficar muito poluído. Muito bem, muito bem. Isso aqui tudo igual a 49. Olha aí, pessoal. Temos uma equação exponencial. Como assim uma equação exponencial, professor? Veja, eu tenho a incógnita no expoente, então é uma equação exponencial. Para resolver uma equação exponencial, o que nós fazemos? Começamos igualando as suas bases, tá? Então eu já vou logo transformar essa raiz cúbica de 7 numa potenciação, tá? Então vai ficar 7 elevado a 1 sobre 3. Tudo bem? O 3, que era índice da raiz, passou a ser o denominador da fração. E o expoente 1 aqui do 7, ó, passou a ser o numerador da fração. Muito bem. Tudo isso aqui igual a 49. Mas as bases ainda não são iguais. Veja, aqui é 7 e aqui é 49.
ainda não são iguais, não dá para resolver, tá? O que nós temos que fazer, né? Bom, nesse caso aqui, como nós ainda temos ali o nosso expoente x, a gente já pode fazer o seguinte, ó. Você concorda comigo que 49 é a mesma coisa que 7 elevado ao quadrado? É ou não é? Veja, 7 elevado ao quadrado é 7 vezes 7. E 7 vezes 7 é igual a 49. Então pronto. No lugar de 49, eu vou escrever 7 ao quadrado. Então vai ficar 7 elevado a 1 sobre 3, né? Elevado a x. Eu tenho aqui uma potência de potência. Igual a 7 ao quadrado. Opa, agora as bases, ó, elas já são iguais. Eu já consigo fazer alguma coisa aqui, né? Mas ainda está faltando resolver essa potência de potência aqui. Veja, ó, tem uma potência de potência para resolver. Como é que a gente resolve isso? Vamos multiplicar esses termos. Então vai ficar 7, 1 sobre 3 vezes x dá x sobre 3. Ok? Então, realizei a multiplicação das potências, sobrou aqui 7 elevado ao quadrado. Pronto, as bases são iguais. Em sendo iguais, eu vou desconsiderar, tá? As bases, vou trabalhar agora somente com os expoentes. Então, x sobre 3, né? Igual a 2. Temos agora uma proporção. Proporção você já sabe como resolve, né? Produto dos meios pelos extremos. Então, vai ficar x igual a 6. Resolvido mais um logaritmo, tá? Ou seja, o logaritmo aqui do caso, ó, o logaritmo aqui no caso, né, é igual a 6. Ok? Vamos para o próximo agora. Eu tenho logaritmo de raiz cúbica de 10 na base 100. Logaritmo de raiz cúbica. Vou tentar fazer aqui ao lado. Logaritmo de raiz cúbica de 10 na base 100. Muito bem. Logaritmo de raiz cúbica de 10 na base 100. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é igualar a x. Ok? Essa base vai ficar elevada a esse x, então vai ficar 100 elevado a x, igual a raiz cúbica de 10. Ok? Raiz cúbica de 10. Vamos logo transformar essa radiciação numa potência? Então, nós vamos repetir aqui 100 elevado a x igual a 10 elevado a 1 sobre 3. Troquei a raiz cúbica por uma potência. Mas as bases ainda não são iguais, né? Então, vamos torná-las iguais agora. De que forma? Veja, 100 é a mesma coisa que 10 elevado ao quadrado. Tudo bem? Por quê? Porque 10 vezes 10 é igual a 100. Então, se 100 é a mesma coisa que 10 elevado ao quadrado, então no lugar de 100 eu vou escrever 10 elevado ao quadrado, tudo isso aqui elevado a x, igual a 10 elevado a 1 sobre 3. Beleza. Agora as bases, elas são iguais. Já que as bases são iguais, eu vou trabalhar agora, né, somente a parte aqui dos expoentes. Assim, ainda falta resolver essa potência aqui, né? 2 vezes x, que vai dar 2x. Né? Já pode até fazer direto aqui. 2x, ó. 2x igual a 1 sobre 3. Ok, meus amigos? Já que as bases são iguais, eu desconsidero as bases e trabalho só os expoentes. Muito bem. A gente chegou aqui na proporção, a gente sempre vai chegar numa proporção, né? Vocês já perceberam? Agora eu vou multiplicar
2 vezes x vezes 3, que vai dar 6x, igual a 1. Vou isolar o meu x, resultado 1/6. Certo, pessoal? Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar, tá? A gente trouxe aqui vários exemplos para vocês, para fazer junto com vocês, porque essas construções, à medida que a gente vai resolvendo, vocês vão observando e vão aprendendo também. Mas é importante vocês fazerem as questões. Essas questões que eu estou resolvendo aqui, depois você pega e tenta fazer sozinho. Tá? Vai lá, tenta fazer, não conseguiu, aí você volta lá na resolução e vê onde foi que você parou, né? E a partir daí você continua. É dessa forma que você vai aprender essas técnicas matemáticas, tá bom? Vamos para o próximo bloco de exemplos. Temos aqui um outro bloco. Outro bloco aqui também do GeoCiese, tá? Desse autor aqui. Vamos lá. Agora nós vamos encontrar o logaritmo de raiz quadrada de 32 na base raiz quadrada de 8. Log de raiz quadrada de 32 na base raiz quadrada de 8. Mesmo esquema, pessoal. Iguala a x, tá? Aí fica raiz quadrada de 8 elevado a x, ok? Igual ao logaritmando aqui, ó. Você sempre vai igualar ao logaritmando, tá? Independente de qual valor você tenha aí. Então, raiz quadrada de 32. Ok? Continuando. Agora a gente chega naquela parte onde a gente vai igualar as bases, já que nós temos aí uma equação exponencial. Então, uma dica, né, é a gente sempre começar eliminando as radiciações e transformando logo em potência. Então, nesse caso aqui vai ficar 8 elevado a 1 sobre 2 elevado a x. Igual. Mesma coisa aqui com o 32, tá? Mesma coisa com o 32. Então, 32 vai ficar 32 elevado a 1 sobre 2. Beleza. Eliminei as raízes. Agora é tudo potência, né? Vamos resolvendo aqui. Eu tenho uma potência de potência, veja. Eu vou multiplicar 1 sobre 2 com x. Então vai ficar 8 elevado a x sobre 2. Igual a 32 elevado a 1 sobre 2. Muito bem, percebam que as bases não são iguais, tá? O que nós vamos fazer? Vamos torná-las iguais agora. 8, meus amigos, é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Então, no lugar de 8, eu vou escrever 2 elevado a 3. E vou elevar a x sobre 2, tá? Veja, o que era 8, agora é 2 elevado a 3, tá bom? E aqui o x sobre 2 permanece, né? X sobre 2. A única mudança que foi feita foi só aqui na... A gente transformou o 8 em 2 elevado a 3. Igual, vamos fazer a mesma coisa aqui no 32. 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5, tá? Então, no lugar de 32, você escreve 2 elevado a 5, ok? Bom, agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos resolver essas potências de potências que nós temos aí. Então, eu vou fazer 3 vezes x sobre 2. Isso aqui vai dar 3x sobre 2. Ou melhor, 3x sobre 2 mesmo, tá certo? Tá? Igual, vou fazer a mesma coisa aqui. Vou multiplicar 5 vezes 1 sobre 2, que vai dar 5 sobre 2. 5 vezes 1, 5, e aí você multiplica 2 vezes 1, que dá 2. Muito bem.
Como as bases já eram iguais aqui, ó, eu apenas resolvi as potências e o resultado já está aqui para a gente resolver, para a gente encontrar. Então, novamente, nós temos uma proporção, 3 vezes 3x vezes 2 igual a 2 vezes 5, né? Produto dos meios pelos extremos, ó. Então, pronto. 3x vezes 2 vai dar 6x, igual a 2 vezes 5, 10. X é igual a 10 sobre 6. Aí está mais uma questão resolvida. O máximo que você poderia fazer aqui também era simplificar essa fração, tá? Você pode simplificar por 2, ficaria 5 sobre 3, daria no mesmo também, tá? Então, é dessa forma que a gente vai trabalhar o cálculo dos logaritmos, tá? Veja que nós estamos trabalhando aqui alguns exemplos básicos, tá bom? À medida que a gente for evoluindo nos nossos estudos, a gente vai colocando exemplos mais elaborados para vocês, tá bom? Vamos fazer essa letra F aqui. A letra E está bem parecida, né? Vou fazer a letra F. Na letra F eu tenho... Vou passar um traço aqui para a gente separar. Logaritmo de raiz cúbica de 9 na base raiz quadrada de 27. Ok? Vamos lá desenrolar? Bom, vou igualar a x, tá? Aí vai ficar raiz quadrada de 27 elevado a x, tudo bem? Igual raiz cúbica de 9. Nenhum mistério até aí. Nós já resolvemos todas as outras sempre seguindo esse mesmo procedimento, tá? Vamos para aquela parte agora de transformar a radiciação numa potência. Então aqui vai ficar 27 elevado a 1 sobre 2. Ok? Tudo isso aqui elevado a x. Veja que no lugar de raiz quadrada de 27, agora nós temos 27 elevado a 1 sobre 2. E aí é elevado a x, tá? Elevado sempre a x aqui. Tudo bem. Mesma coisa aqui do outro lado da equação, ó. Então agora vai ficar 9 elevado a 1 sobre 3, tá? Percebam que o índice da raiz virou o denominador da fração. E o expoente 1 aqui do 9 virou o numerador da fração. Sempre assim, tá? Vamos seguindo. Agora a gente vai igualar as bases, né? Aqui é 27, ali é 29, e ainda não dá para a gente resolver a equação exponencial. O que a gente vai fazer então? Vamos logo resolver essa potência de potência aqui. Então vai ficar 27 elevado a x sobre 2. Tudo bem? Igual a 9 elevado a 1 sobre 3, aqui não muda nada. 27, meus amigos, é a mesma coisa que 3 elevado ao cubo, ok? 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27. Então, no lugar do 27, eu vou escrever 3 elevado ao cubo. Isso aqui é elevado a x sobre 2. Igual 9 é o mesmo que 3 elevado ao quadrado. Então, no lugar de 9, eu escrevo 3 ao quadrado elevado a 1 sobre 3. Muito bem. Vamos, então, resolver essas potências de potências aí. Então, vai ficar 3, né? 3 vezes x sobre 2 vai restar 3x sobre 2. Igual 3, né? Vou repetir a base. 2 vezes 1 sobre 3 vai dar 2 sobre 3, 2/3. Bases iguais agora, né? Olha só, bases iguais. Desconsidero as bases e vou trabalhar agora somente os expoentes.
Então agora eu tenho 3x sobre 2, melhorar essa letrinha aqui, né, professor? 3x sobre 2 igual a 2 sobre 3. Muito bem. Então, produto dos meios pelos extremos agora. 3x vezes 3 vai dar 9x. E 2 vezes 2, 4. Então, cereja do bolo aqui, ó. X igual a 4 sobre 9. Certo, pessoal? Então, aí está o básico do logaritmo, tá? O básico da resolução sobre logaritmos. Nós temos as propriedades logarítmicas, né, que é objeto para as nossas próximas aulas, tá bom? Mas esse aí é o básico. Okay? Espero que tenha ficado claro para você. A gente se encontra aqui numa próxima oportunidade, então. Até lá.